Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação, ou da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Feche os olhos, Pai. Eis aqui a Tua palavra. Que possamos expor somente a Tua palavra, nada de mim e tudo do Senhor, Pai. Que possamos compreender, meu Deus, como é poderoso estar na Sua presença. Que o Senhor me use e faça de mim instrumento nas Tuas mãos. E que todos aqueles que aqui estão, Pai, possam ser tocados, cheios, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Aí no versículo de número 18, a palavra do Senhor diz que o próprio Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus. E eu quero falar um pouquinho sobre essa reconciliação. Uma das palavras que queimou no meu coração durante essa semana, já que no domingo que vem nós vamos ter a Páscoa, nós percebemos que no Antigo Testamento, a primeira Páscoa foi quando o povo foi liberto. E ali houve a primeira Páscoa. O povo foi liberto e teve a primeira Páscoa. E de tempos em tempos, então agora, a morte de um cordeiro como sacrifício e também para expiação ou para o perdão do pecado do povo era feito. O sumo sacerdote entrava dentro do templo, sacrificava um cordeiro e o pecado do povo era perdoado. Então nós percebemos que na antiga aliança o problema do pecado foi resolvido. Está tudo certo, o homem confessava os seus pecados e ele ia lá e sacrificava o cordeiro e tudo certo. Mas faltava uma coisa. Apesar do problema do pecado ter sido resolvido, ainda o homem não tinha tido uma conexão novamente com Deus. Então agora o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, veio à terra, deixou a sua glória para dar a vida por mim e por você. A Bíblia está falando que o Senhor reconciliou consigo o mundo, não levando em conta os nossos pecados. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: olha, Jesus morreu por você também. Jesus morreu por você também. Às vezes nós nos achamos tão impuros, nos achamos incapazes de alcançar essa graça preveniente, nos achamos inúteis a ponto de não nos darmos a chance de viver um novo tempo e viver uma nova vida. Mas eu quero dizer para você, Jesus morreu por você. Ele te reconciliou mesmo sabendo que eu e você éramos cheios de pecado. Mas agora Jesus foi diferente. Ele não resolveu apenas o problema do pecado. Ele também agora conectou o homem novamente a Deus. Porque a Bíblia diz que no momento da sua morte, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. E agora eu e você temos acesso a esse Deus. Eu e você agora temos acesso ao Pai, temos liberdade de entrar realmente nesse lugar e falar diretamente com o Senhor, que sempre esse foi o plano de Deus desde o início, falar com o homem. E depois do pecado, depois realmente da queda de Adão, houve uma distorção, a depravação humana, e por várias vezes o Senhor destruiu a terra, porque Ele queria intimidade, porque Ele queria realmente resgatar o que se perdeu, Ele queria relacionamento, e não era possível, porque o problema do pecado era resolvido, mas não a conexão com Deus. Mas hoje a conexão com Deus também foi resolvida, e Jesus está aqui para te dar mais uma chance de começar de novo, porque você foi reconciliado. Apesar de todo erro e pecado, você tem a chance e a oportunidade hoje de começar tudo de novo no nome de Jesus Cristo, porque não é sobre quantas vezes nós caímos, mas sobre quantas vezes estamos dispostos a se levantar e começar a viver uma nova história no nome de Jesus.
e que de fato isso faça sentido para você. Porque apesar de ouvirmos uma história como essa de Jesus, às vezes nós não nos importamos. A palavra do Senhor diz também: portanto somos embaixadores em nome de Cristo, o que é designado a uma missão, onde é necessário fidelidade e coragem para executar com perfeição. Preste bem atenção aqui, como o Senhor me chama e te chama. Ele fala que nós somos embaixadores. Nós não somos desse mundo. Você não é daqui. E todo embaixador, aqui por exemplo no Brasil nós temos a embaixada americana. E tem alguém lá dos Estados Unidos, cidadão americano, que vem para o país para representar, com uma missão de representar o seu povo. Agora a grande pergunta é: será que você também tem representado Deus? Será que você foi capaz de compreender que nós estamos aqui com uma missão? Eu acabei de ler que realmente nós não devemos acumular, a palavra de Jesus, tesouros na terra, porque a traça come, porque a ferrugem acaba destruindo, os ladrões a roubam. Mas nós devemos acumular tesouro no céu. O grande fracasso de um embaixador é se apaixonar ou começar a amar realmente as coisas do país aonde ele está. Ele esquece a sua origem e se apaixona por aquele país aonde ele veio somente de passagem, somente para representar, somente com uma missão de realmente ser um representante. Talvez você está tão apaixonado pelas coisas desse mundo, você está tão apaixonado realmente por aquilo que é temporal, que você se esqueceu que a sua vida vai acabar e você está aqui só de passagem. Você está aqui, daqui a pouco a vida passou. Daqui a pouco realmente aquilo que você tem se matado para conquistar, ou para ganhar, ou realmente para ser, você vai perceber que não tem tanto valor. Quando você estiver numa cama, talvez necessitando, você vai perceber que o dinheiro não pode resolver tudo. Que o nível de relacionamento também que você tem com pessoas poderosas também não pode resolver tudo. Você precisa compreender o seguinte: o Senhor ele te reconciliou, e isso foi com muito amor, dando a vida do Filho dele para que morresse no meu e no teu lugar. Pronto, hoje você tem o livre acesso à sala de Deus, hoje você tem o livre acesso ao Senhor, e Deus está aqui nessa noite, amém, gente? Agora você precisa entender, nós não somos daqui. Então por que se apaixonar tanto pelas coisas daqui? O fracasso de todo embaixador realmente é perder o foco do seu destino. A pessoa vem com uma missão, e eu quero dizer para você: Deus tem uma missão para você. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem algo que planejou antes do seu nascimento, antes do meu nascimento. Mas são tantas distrações, que a gente se esquece. Então eu me apaixono pelas coisas que são temporais. Então eu começo de fato a acreditar que acumular tesouro na terra faz todo o sentido. Então eu começo realmente a trocar e inverter os valores, que é inegociável. A presença de Deus é inegociável. Aquilo que Deus fez por você você não deve barganhar por nada. A palavra de Deus não deve ser negociada por momento nenhum ou por fase nenhuma da sua vida. Você precisa compreender que você tem uma missão e você está neste lugar para cumprir a sua missão. Você precisa aprender a dar valor naquilo que de fato é eterno. Na medida em que não olhamos para aquilo que se vê, mas para aquilo que não se vê. Porque o que se vê é temporal, mas o que não se vê é eterno. Para de trocar a eternidade por aquilo que é temporal, gente. Como eu queria que a igreja compreendesse isso. Como eu queria que os cristãos realmente compreendessem isso. É triste ver a igreja do Senhor se perdendo. É triste ver a corrupção dentro da religião. É triste ver que realmente a organização se tornou maior do que o organismo que é Deus. É triste ver. Infelizmente tudo isso, por que acontece isso? Porque as pessoas ainda não entenderam essas simples palavras, que ela não é deste mundo. Você não é deste mundo. Daqui a pouco tudo vai acabar. Daqui a pouco Jesus volta para buscar a sua igreja.
Eu vou falar de novo só para ver se dá um glória a Deus bem alto. Daqui a pouco Cristo volta para buscar a sua igreja. A grande pergunta é: será que você vai chegar no destino ou você está apaixonado demais pelas coisas desse mundo? Um dia eu brinquei com o irmão. Ele falou assim para mim, ele montou no meu carro e falou: pastor, que carro bom, hein? Eu falei: rapaz, eu gosto também. Vou fazer o seguinte: quando eu morrer, ou quando Jesus voltar para me buscar, eu falei que eu creio que Jesus está voltando. Foi isso que eu falei. A igreja de Jesus está voltando. Então quando eu subir para o céu, tem uma chave reserva em tal lugar da minha casa. Você vai lá e pega a chave e pode ficar o carro com você. Já está falado. Ele pensou bem assim, falou: pastor, mas eu vou para o céu também. Eu falei: então está tudo certo. O segredo é não se apaixonar pelas coisas desse mundo. O segredo é não realmente se distrair com aquilo que é passageiro. Lembra daquela passagem lá do livro de Atos, de Eutico, um jovem que estava num culto, numa pregação do apóstolo Paulo, e ele se distraiu, ele caiu da janela, caiu do terceiro andar e morreu, porque ele estava lá dividido, estava realmente dentro do templo, mas pegando uma brisa lá de fora, com os olhos naquilo que está acontecendo lá fora. A sua vida não vai para frente. Nós queremos às vezes vencer batalhas espirituais sem oração. Queremos vencer e descobrir a nossa missão. Pastor, sabe qual é o problema? Eu não sei qual é a missão pela qual eu nasci. Eu não sei ainda o propósito. Eu estou perdido, a minha vida não faz sentido. Não faz sentido porque você não tem Jesus. Não faz sentido porque você está distante daquele que te criou. Simples. Uma árvore longe da terra faz sentido para a árvore? Morre. Uma historinha muito conhecida. Tira o peixe fora da água. Vai fazer sentido para o peixe viver fora da água, gente? Sim ou não? Morre. Assim é você sem Jesus. Aí você está procurando o sentido da sua vida. Você está procurando realmente. Pastor, eu estou procurando. Eu vou lá. Tem até um profissional da área, né? Um psicanalista, não é? E legal, às vezes você vai lá e... Pô, é isso daqui. Lá eu nunca fiz, não me recordo. Como chama? Nos questionários. Eu fiz o questionário lá e fui respondendo as perguntas, e lá deu que eu vou ser isso. Glória a Deus, se for às vezes vontade de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você: não tem ninguém melhor do que Deus realmente para te dar a resposta do que você precisa ser e aonde você vai chegar no nome de Jesus. Não tem ninguém melhor do que aquele que te criou, do que aquele que te fez, para te dar essa resposta. Agora, viu, não é em cartomante que você vai encontrar, não é centro espírita, não é realmente, não. Sabe o que é interessante? Eu estava dizendo isso aqui hoje pela manhã também. Eu estava lá naquela obra missionária lá, e eu falei, eu tenho até o testemunho, o pastor vai me enviar de uma prostituta, ex-prostituta. E ela, alguns anos atrás, 6 anos atrás, ela decidiu entregar a vida para Jesus. E ela começou a mostrar para mim lá, aquele lugar que a igreja do Nazareno comprou, que é um antigo prostíbulo, mas eles não conseguiram reformar ainda, por falta de recursos. Está caindo o negócio lá. Inclusive eu disse que nós, a igreja do Nazareno de Conchal, seremos um parceiro para abençoar aquela obra, para que eles possam fazer e reconstruir lá novamente. E ela começou a falar para mim, falou: pastor, aqui olha, eu apanhei, aqui morreu gente, aqui cuspiram na minha cara, eu era tratado, enfim, ela começou a falar, e em lágrimas falando para mim, ela falou: mas eu entreguei a minha vida para Jesus. Aí sabe o que é o mais importante, o mais interessante de tudo isso? Que a vida dela não deu um upgrade não, ela não está lá não, voando não. Sabe o que ela faz, gente? Ela cata reciclagem na rua. Eu até falei, não sei se é com jumento ou com burrinho, não é cavalo, não sei se é com jumento ou com burrinho. Eu sei que ela, não sei se é a mesma coisa também, acho que não, né? Ela vai saindo pegar reciclagem. Mas ela falou assim: sabe o que é mais lindo de tudo, pastor? Hoje eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho um marido. Eu volto para casa, eu tenho filhos, eu tenho um marido para me esperar lá, que me recebe, que cuida de mim. Ela falou: Deus mudou a minha vida. Quando você desconecta da realidade, você se torna uma pessoa ingrata. Você já percebeu que você tem se distraído porque você se tornou uma pessoa insatisfeita? E ao invés de ocupar o nosso coração com as coisas de Deus,
com aquilo que de fato vai trazer sentido, nós ocupamos nosso coração com outras coisas. Hoje existem muitas pessoas reclamando por falta de tempo. E um dia a Lana disse isso para mim. Eu falei: Lana, eu não tenho tempo, minha vida está uma correria. Ela falou assim: então tem alguma coisa errada na sua vida. Porque Deus fez 24 horas, você precisa se enquadrar dentro disso e fazer tudo muito bem feito. Se você não está tendo tempo para resolver tudo em 24 horas, tem alguma coisa errada. E na maioria das vezes, a primeira coisa que fica de lado é a presença de Deus. A primeira coisa que fica de lado, você não ora mais, você não busca Deus. Tem pessoas que só oram quando tem um problema. Só lê a Bíblia realmente quando, meu Deus, agora eu vou fazer um propósito porque as coisas estão indo de mal a pior. Para, gente. Você precisa entender que você é um mordomo de Deus, não Deus seu mordomo. Amém? Eu sou servo de Deus. Eu sou servo do Criador, eu sou embaixador, eu não sou daqui não. Daqui a pouco, em nome de Jesus, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E aí nós estamos perdendo tempo com coisas insignificantes, com coisas que estão te levando para o buraco dia após dia. Para. Você já parou também? Eu falei de um relatório financeiro aqui, né? Mas faça uma breve reflexão sobre a sua vida. Faça uma breve reflexão sobre a sua vida. Faça um relatório aí do seu dia, da sua semana. Quem aqui ama a Deus? Agora faça esse relatório e perceba se de verdade você ama a Deus. Faça um relatório, busca aí no seu HD, faça essa reflexão agora aí. E quanto tempo você passou orando essa semana? Orando a Bíblia, lendo a Bíblia, orando, buscando ao Senhor. Quanto tempo? Às vezes nós falamos: eu amo a Deus, eu quero viver um novo tempo. Gente, eu não vou me cansar de pregar aqui, porque eu sou testemunho de novos começos, eu sou um testemunho de um novo tempo e de uma nova história. Então eu acredito que Deus tem para você também. Mas enquanto você não mudar o teu posicionamento, você vai passar a vida se questionando e perguntando: aonde está o meu Deus? Você vai passar a vida realmente questionando e perguntando: a minha vida não faz sentido. Qualquer vento vai te derrubar, porque você não está alicerçado no Senhor. Não se apaixone pelas coisas desse mundo. Não permita que as coisas desse mundo façam mais sentido para você do que as coisas do céu, do que a eternidade. Lute com todas as suas forças, porque o reino do Senhor é tomado à força. Lute com toda a sua força realmente para ter uma vida em santidade, para ter uma vida com Deus. Parta para cima, ore, leia a Bíblia, vai sem vontade mesmo. Pastor, não tem vontade, vai sem vontade mesmo. Mas não permita que a chama se apague. Não permita realmente que as coisas desse mundo te distraiam a ponto de você entender que você não é deste mundo. Você não é deste lugar, você é apenas um embaixador. E você está aqui para representar o povo do céu. Você está aqui para representar Deus. Você está aqui para representar Jesus. Ele diz: seja meu discípulo, seja meu discípulo. Sabe o que é o mais interessante? É que às vezes nós nos aproximamos de pessoas e ao invés de nós falarmos de Jesus, é o oposto. A pessoa vem carregada do final de semana dela, chega no teu trabalho e começa a falar para você: ih, rapaz, você não sabe como foi o meu final de semana. Olha, eu saí com fulana, eu fiz isso, eu bebi isso, eu cheirei isso, eu não sei o que. Aí o cristão, o filho de Deus, que é um embaixador de Cristo, ele fica: uau. Ele fica realmente, ele é atraído por aquilo. Ele fala: eu quero viver isso também. Como realmente estar lá fora, como se fosse melhor do que estar aqui dentro. Não se engane. Eu já vi muitas pessoas, depois de muito tempo servindo a Deus, falar assim: eu preciso parar de ir para a igreja porque agora eu quero curtir a vida. Você já ouviu isso? Quem aqui já ouviu? Eu quero curtir a vida. Que bom, você já ouviu. Eu quero curtir a vida. Como se o tempo de igreja fosse perdido. Sabe onde você vai curtir a vida? É na presença de Deus. É entendendo que você tem uma missão e um chamado para cumprir. Não é o mundo que tem que dizer para você qual é o padrão. É você que tem que dizer para o mundo qual é o padrão, como tem que ser feito. Você tem que realmente expor a alegria do seu coração depois de um culto como esse. A pessoa chega falando: ei, não precisa nem falar, você nem imagina como foi meu final de semana. Eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor.
eu tive um encontro real com Jesus. Eu fui tocado. Olha, a minha família está sendo restaurada dia após dia. Olha, a minha vida financeira está mudando, a minha vida sentimental está mudando, a minha vida espiritual está mudando. Ei, a minha vida está sendo transformada. Diga para o mundo realmente o prazer de estar na casa de Deus. Não seja contaminado pelas coisas do mundo. Não seja você realmente uma pessoa que perde prazer. Não, realmente o que está lá fora é muito melhor do que aqui dentro. Não. A Bíblia fala, que o próprio Eliseu disse, quando o moço olhou lá para fora e viu realmente um grande exército, ele falou: Eliseu, meu senhor, o que nós faremos agora? Nós vamos morrer. Eliseu falou: filho, Deus dá visão para esse menino ver o que ele realmente precisa ver, porque maior é o que está em nós do que o que está com eles. Eu quero dizer para você, maior é o que está com você do que o que está no mundo. Você vai vencer com Jesus, você vai superar limites com Jesus, você vai passar por obstáculos com Jesus, você vai vencer esse vento que parece que vai te matar com Jesus. Apenas não desista do Senhor. Não desista do Senhor. Desista de tudo, mas não desista de Deus. Abra mão de tudo, mas não abra mão do Senhor. Busca Ele de todo o seu coração. Abra a Bíblia comigo no livro de Romanos. Um pouquinho atrás aí, capítulo de número 8. Versículo de número 5. Eu quero mostrar para você aonde está, na maioria das vezes, o problema. A Bíblia diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas também da carne. Não tem como, não tem jeito. Você passa a semana se alimentando realmente de coisas que são carnais. Você passa a semana realmente, às vezes se alimentando da pornografia, passa a semana se alimentando realmente de mentira, ouvindo histórias como essa que eu acabei de dizer. Tem prazer em ouvir. Até pergunta: e aí, como foi seu final de semana? Só para ouvir a pessoa dizer para você: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí como que você quer vencer? A Bíblia está dizendo o seguinte: que os que vivem segundo a carne também se inclinam para as coisas da carne. Se inclinar é se encurvar diante daquilo. E você só se encurva diante daquilo que é Senhor da sua vida. Talvez você tenha se inclinado realmente a situações que são depravadas. Situações realmente que estão te levando para o buraco, para o abismo. Mas você faz questão de se inclinar. Aquele que se inclina para a carne, aquele que se prostra diante disso, também é controlado e guiado pela carne. Aí está aí você, ou eu, querendo vencer realmente. Eu preciso vencer aquilo que tem me matado, sentimentos que aprisionam a alma. Eu preciso vencer esse sentimento que está dentro de mim, sentimento de medo, sentimento de angústia. Pastor, eu preciso dar um jeito nisso, eu preciso descobrir. Mas como? Como? Não tem jeito. Os teus olhos não podem estar nas coisas dessa terra, de verdade. Porque se você estiver com os olhos em Jesus, não há e não tem quem possa te deter no nome do Senhor. Eu me lembro de Josafá dizendo isso. Josafá viu um grande exército. As pessoas e os seus servos chegavam até ele e diziam: Josafá, está vindo um grande exército contra nós. A Josafá falou assim: Senhor, em nós não há força e não há poder, mas os nossos olhos estão postos em ti, e nas tuas mãos há força e há poder. Se os teus olhos estiverem em Jesus, você vai conseguir superar esse limite no nome do Senhor. Se os teus olhos estiverem em Jesus, nada vai te paralisar. Se os teus olhos estiverem em Jesus, as coisas dessa vida vai deixar de fazer tanto sentido para você. E quando deixar de fazer sentido, aí o céu se abre. Sabe por quê? Porque Deus tem prazer em abençoar filhos responsáveis. Pessoas que entendem a missão, o propósito. Deus tem prazer em abençoar. Acho que eu teria coragem de dar o meu carro na mão da minha filha? Eu amo ela, tua filha, vai lá, ela vai se matar, ela vai matar, não vai conseguir nem sair do lugar. Com Deus não é diferente. Agora quando ela entender, ou o filho ainda que seja de maior. Eu me lembro um dia, quando eu comecei a me perder, eu cheguei em casa tarde da noite já, encostei o meu carro lá,
E eu peguei e falei assim, eu fui tomar um banho, isso já era umas 11h30 da noite, eu fui tomar um banho, e falei, meu pai falou, onde você vai? Eu falei, eu vou sair de novo. Ele falou assim, nem pensar que você vai sair daqui. Eu falei, eu vou sair, bati o pé com ele. Ele falou assim, mas com esse carro você não sai. Colocou lá, trancou o portão, você não sai daqui por nada. Sabe por quê? Porque ele queria o meu bem. E naquele momento eu não fui capaz de compreender isso. Naquele momento eu fiquei com raiva, chorei, fiquei, que isso, pai? Eu já sou de maior. Eu é que mando na minha vida. Manda nada, você vai estar te arrebentando tudinho. Deus está falando por amor a você. Deus está querendo que você se desperte. Ei, é por amor. Deus quer cuidar de você. Os limites que Deus coloca é para poupar a sua vida. Os limites que Deus coloca é para que você não se fira. É para que você entenda e compreenda. Você não é deste mundo. Coloca os teus olhos na eternidade e parta para cima. Corra atrás daquilo que faça sentido. Atrás. Mas talvez você está inclinado à carne. Pastor, eu me inclinei, eu me encurvei diante dessa situação. Eu estou inclinado diante da pornografia, diante do adultério. Eu estou inclinado diante do pecado. Deus quer te libertar nessa noite no nome de Jesus. E essa noite pode ser sim uma noite de novos começos para você. Uma noite de recomeço no nome de Jesus. Mas a Bíblia também continua dizendo, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Olha que forte isso. Que forte. Enquanto você não entender o teu papel, a tua missão, você vai passar a sua vida sendo inimigo de Deus. Inimigo aqui nesse sentido, gente, estar distante. Não é que Deus não te ama, é porque você tem virado as costas para Ele. Aquele que se inclina para o Espírito, pelo Espírito ele é também guiado. Eu tenho certeza, se você se tornar uma pessoa de orar mais, uma pessoa que lê a Bíblia, você vai perceber que algumas tentações que te faziam mal, você vai tirar de letra. Algumas coisas que te consumiam dia após dia, você vai falar assim, poxa, eu consegui superar. Não pelas tuas forças, mas pelas forças que vêm do Senhor. Porque aquele que se inclina diante do Espírito de Deus, também é guiado pelo Espírito. O Senhor precisa ser o Senhor da sua vida. Deus precisa ser o Senhor da sua casa. Deus precisa ser o Senhor dos teus negócios. Deus precisa ser o Senhor realmente do teu casamento. Deus precisa ser o Senhor da tua vida. Ele precisa assumir o controle. Até quando? Você vai caminhar distante. Agora eu preciso de Deus, então eu vou lá buscar. Não, agora eu não preciso mais, então eu deixo Deus de lado. Agora eu preciso, agora não dá para levar a vida assim. Daqui a pouco, muito em breve, mais uma vez eu digo, Jesus volta para buscar a sua igreja. E a Bíblia diz, buscar enquanto se pode, invocar o meu nome enquanto eu estou. Esse versículo deixa muito claro para mim e para você, que vai chegar o dia em que você vai buscar e Ele já não vai estar mais aqui. Você vai invocar e Ele já não vai estar mais perto para te socorrer. Então mais uma oportunidade é dada. Está aqui diante de você uma oportunidade fantástica de você viver com Deus e para Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pula lá para o versículo de número 12, para nós fazermos essa última leitura. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados ou com medo, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos,
para que também com ele sejamos glorificados. Você é filho de Deus. A Bíblia diz, olha, como antigamente, Deus já não te deu mais um espírito de escravidão. Você já não é mais escravo, mas hoje você é filho de Deus. Isso foi conquistado por meio de uma reconciliação, por meio de Jesus que deu a vida por você, por meio de Jesus que morreu por mim e por você, quando ainda éramos pecadores. Então, se eu sou filho de Deus, eu também sou herdeiro de Deus. Agora deixa eu falar uma coisa para você, uma boa notícia. Tudo aquilo que os teus olhos podem contemplar e tudo aquilo que você vê de muito grande é do seu Pai, é de Deus. E Ele pode te dar no nome de Jesus Cristo. Apenas seja um filho responsável, seja uma filha responsável. Não permita que isso te escravize nem te domine, mas seja rendido ou se renda aos pés do Senhor, seu Deus, porque Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. No nome de Jesus. Se coloque de pé, eu quero poder orar com você. Feche teus olhos, Pai. Nós não queremos estar mais apaixonados pelas coisas desse mundo do que pelo Senhor. Até mesmo porque tudo aquilo que os nossos olhos podem contemplar, tudo aquilo que é bom na terra, Pai, é do Senhor. Mas o Senhor deixa muito claro que ruas são de ouros, porque nós vamos pisar aquilo que nós damos tanto valor nessa terra, será pisados por nós na eternidade. Aquilo, meu Deus, ó Pai, onde pessoas têm realmente até mesmo se matado ou realmente entregado as suas vidas, na eternidade não terá valor algum, meu Deus. Nós queremos nos render diante do Senhor. Comece a falar com o Senhor, peça perdão, diga: Deus, eu quero começar de novo, Pai. Eu quero iniciar uma nova jornada, eu quero iniciar um novo tempo a partir de hoje com o Senhor, no nome de Jesus. Tu és lindo, Tu és poderoso, Pai. Aleluias. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Existe um novo amanhã sendo preparado para você no nome de Jesus. Preparado para mim. Declare: a Ti eu vou clamar, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo podes passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado
preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Declaro: eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Levante as suas mãos e declare: Jesus, Jesus, declare isso. Eis-me aqui, Jesus, Jesus. Eis-me aqui, mais uma vez, Jesus, Jesus, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Abra os teus olhos aqui no nome de Jesus. Essa noite eu não quero que você levante sua mão, eu não quero que você venha aqui à frente, mas eu queria que aí no seu lugar você fosse sincero com Deus. Aí no seu lugar você aproveitasse a chance daquilo que o próprio Deus fez. Ele te reconciliou novamente com Ele mesmo. Tudo isso deixa de fazer sentido quando eu viro as costas para Deus. Tudo isso deixa de fazer sentido quando eu digo não ao Senhor, a graça preveniente, que é um dos artigos de fé da nossa igreja. Ela não faz sentido quando eu viro as costas e digo: Deus, eu não quero esse amor imerecido. Ele me amou, Ele te amou, mesmo sem merecer. E às vezes, mesmo sabendo de tudo isso, nós passamos a vida de costas viradas para o Senhor. Nessa noite Ele convida você a se prostrar diante dEle, e com sinceridade de coração, eu quero que você diga ao Senhor o tanto que você o ama, o tanto que você precisa dEle, o tanto que de verdade você necessita e carece da misericórdia dEle. Feche os teus olhos e comece a falar com Deus. Em alguns minutos nós vamos finalizar esse culto, mas eu queria que você fosse sincero com o Senhor. Eu queria que você realmente fosse, não por mim, não pela igreja, mas por você mesmo. Ore neste momento e fale para o Senhor: Deus, me perdoa pelos meus erros, pelos meus pecados. Deus, me perdoa pelas vezes que eu amei mais o mundo do que ao Senhor. Me perdoa, meu Deus, ó Pai, pelas vezes que eu fiz realmente da minha vida como se fosse qualquer coisa. Eu não calculei o preço da morte da cruz. Começa a orar, meu irmão. Começa a falar isso para Ele. Deus, eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. A Bíblia diz: lembra de onde caíste. Lembra do momento em que você caiu. Lembra do momento em que você parou. Lembra do momento em que realmente a presença do Senhor deixou de ser suficiente para você. Lembra do dia realmente em que a presença do Senhor já não foi mais o suficiente para que você fosse feliz, e você começou a substituir isso com coisas que são temporais. Ei, eu quero dizer para você: nada vai substituir a presença de Deus na sua vida. E essa noite Ele quer entrar, Ele quer fazer um orar.